Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você. E o nosso tema do nosso devocional de hoje, queridos, é: seja feito conforme a sua fé. Então, se nós vamos estar falando sobre isso, seja feito conforme a sua fé, claro que nós vamos falar de fé. E se nós fizéssemos aqui uma entrevista com cada irmão, cada irmã que está nos assistindo agora, né, fazendo esse devocional junto conosco, e perguntássemos: você tem um desejo, tem um pedido, você tem um clamor a fazer a Jesus que você queira fazer? Eu tenho certeza que em 100% dos casos, as pessoas vão falar: claro que eu tenho um pedido de oração por mim mesmo, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, para a minha área financeira, para a minha área sentimental, para a área profissional, para a minha vida espiritual, não é? Todos nós temos. E todos esses pedidos, toda essa oração, pedindo, clamando ao Senhor, precisa que venha a partir de nós o quê? A fé. Então, queridos, se tem que partir de nós a fé, isso vai nos fazer refletir de que uma parte do nosso pedido cabe a Deus, outra parte cabe a mim. Ou seja, vamos traduzir aqui em miúdos: o realizar cabe a Deus, mas a fé cabe a nós. E eu te pergunto, como que está a sua fé? Se Jesus hoje falasse para você: olha, o que você tem me pedido vai ser baseado no tanto de fé que você tem. Como que se realizaria todos esses pedidos? Como que se realizaria? Se realizaria por completo, como você realmente pensou, idealizou? Ou se for basear no tanto de fé que eu tenho, talvez aquilo que eu tenho clamado e que eu tenho pedido não se realize da forma que eu tenho idealizado. Então vamos meditar um pouquinho sobre a fé. É algo fundamental para o cristão. Eu digo, queridos, que a fé, ela é algo, dentro da estrutura de um cristão, a fé, ela é fundamental. Sem fé você não acredita em Deus, sem fé você não recebe Jesus na tua vida, sem fé você nem sequer você ora. Amém? Então, o primeiro texto que eu quero trazer aqui, queridos, é o livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, verso 27 a 30. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo aí. Claro que eu vou fazer aquele convite especial para você, antes de eu ler o texto, que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, faça parte desse canal. Deixe lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Deixe seu pedido de oração. Quer entrar em contato conosco, falar conosco? Você tem aqui embaixo o WhatsApp do Ministério. Você pode falar diretamente ou comigo ou com a pastora Rita, tá bom? Você pode falar diretamente conosco por esse WhatsApp, além da mensagem do vídeo, que todas as perguntas que nos fazem lá, nós respondemos, tá ok? Nós só não respondemos se a pessoa não pergunta nada, não questiona nada, nós não respondemos, nós curtimos, nós colocamos o coraçãozinho, mas se você perguntar lá na mensagem do vídeo, nós vamos responder. Mas se a sua pergunta ela é algo um pouco mais, não, eu quero algo mais privado, você pode adicionar esse WhatsApp que está aqui, de baixo, que você está vendo,
e você pode falar diretamente conosco, tá bom? Mateus capítulo 9, verso 27 a 30 diz assim, queridos. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Você percebeu? Jesus, queridos, ele disse claramente que seja feito segundo a fé que vocês têm. Aí eu pergunto, qual é a fé que nós temos? Qual é a fé que nós temos? Nós temos fé? E o que é ter fé? Nós, na Bíblia, se nós olharmos na Bíblia, né? Se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia claramente ela vai dizer que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. No verso 2 ainda diz: Pois foi por meio dela, no caso da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Então a fé ela é fundamental, porque nós vivemos num mundo material, no mundo físico. E o que nós adoramos é espiritual. No caso, Deus. Deus é espiritual. E nós não vemos Deus. Nós não vemos Deus. Se nós não vemos, o que nós percebemos é os seus efeitos em nossa vida. As mãos dele agindo em nosso favor. Mas para que nós possamos ver esses efeitos em nossa vida, nós também precisamos ter fé. Existe uma frase de Tomás de Aquino que é muito interessante sobre a fé. E se você quiser anotar e você gostar de frases, marque essa frase de Tomás de Aquino. Ela diz assim, ó: Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Porque quem tem fé, queridos, não tem uma explicação. Não precisa de explicação nenhuma. Ele crê. Como aconteceu, de que forma aconteceu, não importa, aconteceu. A pessoa foi curada de maneira que ninguém sabe, os médicos não sabem explicar. Para aquele que tem fé, ele não quer saber da explicação. Importa que foi curado. Agora, para aqueles que não têm fé, nenhuma explicação é possível. Nenhuma explicação é possível para aquele que não tem fé. Então essa frase de Tomás de Aquino ela é bem interessante e bem profunda e real. Agora, amados, o que eu quero trazer dentro dessa mensagem, seja feito conforme a sua fé, eu vou repetir aquela pergunta: se tudo for feito conforme a nossa fé, nossos clamores e pedidos têm se realizado? Porque nós vimos lá no livro de Mateus, né? No livro de Mateus, capítulo 9, verso 27 a 29, que Jesus deixou claro para ele, né? Falou para eles claramente, né? Que verso 27 a 30, né? Eu falei isso. Verso 27 a 30. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Se eu tenho orado, se eu tenho clamado, se eu tenho buscado e algo não tá acontecendo, alguma coisa está errada. Ou não é momento de eu receber, ou eu não estou preparado para receber o que eu tenho clamado, né? Ou o que eu estou orando não convém com aquilo que Deus tem para a minha vida, ou seja, o que eu estou orando é contrário àquilo que Deus quer.
aquilo que Deus colocou como norma, preceitos, mandamentos na minha vida, ou então eu entro nessa situação que a fé, a minha fé, ela não é suficiente. A minha fé, ela não é capaz de trazer isso para a minha vida. Com base nesse verso aqui, que é o verso 29, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Se a nossa fé for uma fé pequena, uma fé que muitas vezes, uma fé que, sabe aquela fé, eu acredito, mas não acredito? Por isso que muitas vezes não está acontecendo. Então pode ter alguns motivos pelo qual eu estou orando e algo não está acontecendo na minha vida. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso, queridos, é quando os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio de uma criança. Eles tinham fé? Tinham. Até então eles estavam expulsando demônios, eles estavam curando os enfermos e tudo estava correto. Mas chegou uma situação que exigia um pouco mais de fé deles. E essa fé, ela não era conseguida apenas em crer. Ela era condicionada à oração e jejum. Bom, vamos ler lá o que diz Mateus 17:20. Mateus 17:20. Vou colocar na tela. E olha só o que Jesus falou sobre a fé. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm, os discípulos perguntaram para ele por que eles não puderam expulsar aquele demônio. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E quando eu ando um pouquinho mais para frente, aqui, né? Deixa eu colocar numa outra versão. Vou colocar na versão King James. O verso 21, Jesus explica o porquê que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Você consegue algumas coisas com a fé de crer em Jesus. Como o caso aqui dos dois cegos. Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu possa fazer isso para vocês? Sim, Senhor. Então seja feito conforme a sua fé. Existem coisas na nossa vida, no mundo espiritual, que ela vai exigir uma fé maior, que ela não é conquistada somente em crer em Jesus, mas ela é conquistada através do relacionamento e da intimidade com Deus. Então Jesus, em Mateus 17:21, ele diz assim, ó: contudo, essa espécie, se referindo ao demônio, só se expele por meio de oração e jejum. Então, amados, eu vou entender que existe fé que ela vai realmente fazer algo por mim, por menor que ela seja. E existe fé que vai exigir mais do que crer. É por isso que tem muitas pessoas, mesmo que não são cristãs, são descrentes, ímpias, muitas vezes elas pedem oração e elas são curadas. Sabia disso? Por quê? Porque elas creem. O estilo de vida dela não condiz com Deus, mas ela crê em Deus. Ela sabe que Deus existe e ela sabe que Deus é capaz de fazer muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Então ela crê em Deus. É o tipo de milagre que a pessoa ela tem que crer. Existem outras situações como essas,
que os discípulos encontraram de expulsar demônios, que Jesus falou: olha, para esse tipo de situação, não basta você crer. Você tem que ter oração e jejum. Por quê? Porque a oração, ela te leva a uma intimidade, alinhamento com Deus. Ele te leva a um nível de intimidade mais profunda. O jejum, ele mortifica a carne para que você possa viver o sobrenatural. E você só ora e só jejua se você tiver fé. Você não ora e você jejua só se você crê. Só crê, você não ora e não jejua. Tem muitas pessoas que creem e que não oram e que não jejuam. Agora, para que eu possa ter uma fé maior, mais forte, inabalável, eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Então, esse é o tipo de fé que Deus quer de nós. Se você muitas vezes está orando, você analisa. Analise se você está preparado. Analise se você tem maturidade. Analise se é tempo. Pergunte para Deus se é tempo. Né? Se você analisou algumas situações e você viu, olha, pastor, aparentemente está tudo normal. Analise a sua fé. Porque a sua fé, ela vai trazer para você o direcionamento de como que está o seu relacionamento e alinhamento com Deus. Por que muitas pessoas têm essa concepção de, por exemplo, de que determinadas coisas, curas, milagres, só um pastor, ou um bispo, um profeta, um mestre, né, um apóstolo pode fazer? Por que as pessoas têm essa mentalidade? As pessoas têm uma mentalidade errada. Jesus não falou que só quem vai fazer milagres e curas vão ser profetas, apóstolos, mestres, evangelista ou pastor. Não. Isso foi dado a todos aqueles que buscam Deus em intimidade, oração, jejum. Vai ter essa capacidade. Por quê? Porque é pela fé. E claro, obviamente, pelo dom do Espírito Santo. Ok? Mas eu tenho que entender que determinadas coisas da minha vida não vai bastar crer. Até porque, queridos, olha só o que diz Tiago, capítulo 2, verso 19. Olha só o que diz. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, esse tipo de fé, de crer, os demônios também têm. O crer é um tipo de fé que até os demônios têm. Pastor, demônio tem fé? Tem. Porque se a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver, os demônios, embora eles possam ver Deus, eles sabem que Deus existe, sabem do poder, sabem da sabedoria, sabem que Ele pode estar em todos os lugares. Eles sabem, eles creem e tremem. Porque eles sabem muito mais do que eu e você, do que Deus é capaz. Amém? Então o que Deus ele quer de mim é uma fé inabalável, uma fé mais forte. E como que eu conquisto essa fé, queridos? Como que eu conquisto essa fé inabalável para que tudo seja feito conforme a fé que nós temos? Para que tudo venha a ser feito conforme a fé que nós temos. Como que eu posso amadurecer essa fé? Como que eu posso deixar essa fé mais forte? Bom, através de alguns princípios. Através de alguns princípios básicos, que não é novidade para você. Não é novidade. Tenho certeza que não. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o que você está fazendo aqui já é aumentar a sua fé. Ouvir
a ouvir a palavra de Deus. Através do momento que eu ouço a palavra de Deus, eu gero fé. Mas gerar fé é como se eu estivesse iniciando. Eu gerei. Mas eu estou falando de fortificar, fortalecer, edificar. Então, para isso, eu preciso de algumas coisas a mais. E essas coisas a mais começam com um relacionamento com Deus. Não existe você aumentar a sua fé, você ter uma fé forte, inabalável, se você não tem relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é oração, relacionamento com Deus é leitura da palavra, o hábito de ler e estudar a Bíblia. Relacionamento com Deus é louvar a Deus constantemente, mesmo na dor. E relacionamento com Deus também é participar da Santa Ceia. Pastor, participar da Santa Ceia aumenta a minha fé? Se você participa da Santa Ceia, queridos, se você participa da Santa Ceia, meditando no sacrifício da cruz, no sacrifício de Jesus e em tudo que ele conquistou para nós naquela cruz, com certeza a sua fé ela vai aumentar. Não tem como você participar da Santa Ceia por participar. Ah, é um rito apenas. Não, não é um rito. Jesus deixou claro, queridos, né? Jesus deixou claro para que nós fizéssemos isso em memória dele, participando do pão e do vinho, o corpo e o sangue dele, para que nós pudéssemos fazer isso em memória dele, e que cada vez que nós fizéssemos isso, nós estaríamos declarando a morte de Jesus e, consequentemente, a volta dele. Nós declaramos a morte de Cristo. Ele ressuscitou e ele vai voltar. E a Bíblia nos garante que ele próprio vai servir a ceia, né? Que a Bíblia chama de bodas. Agora, eu preciso gerar isso dentro de mim, através de um relacionamento. E tudo isso começa recebendo Jesus como o meu Senhor e Salvador. Recebendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, me arrependendo do pecado, né? Confessando o pecado, renunciando o pecado, vivendo uma vida de oração, lendo a palavra. Pastor, mas eu tenho que fazer tudo isso? Ué? Para você se formar numa escola, para você se formar numa profissão, você não teve que estudar muitas vezes por anos? Para você muitas vezes alcançar o objetivo de emagrecer ou de ganhar massa muscular, você não teve que treinar, fazer dietas? Tudo exige um processo. O que eu falo, querido, sempre é que cristão ele tem que aprender a viver um processo. O cristão não pode achar que fé e andar com Deus é fast food ou drive-thru. Faz o pedido para um lado e pega o lanche do outro. Não. É um processo. Recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Entro em intimidade com meu Deus, em oração, em jejum. Eu leio a Bíblia, estudo a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor. Eu ando com pessoas maduras na fé. Eu me reúno com a igreja para adorar ao Senhor. E, principalmente, participo com a igreja da Santa Ceia do Senhor. Olha que importante que é isso em nossa vida. Eu fazendo isso, com certeza eu vou ter uma fé forte, grande, inabalável, para que, assim como Jesus disse para aqueles cegos, possa também ser dito para nós, né? Possa ser dito para nós: seja-vos feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a sua fé. Então,
Pare e medite um pouquinho como que está a sua fé. Como que está seu relacionamento com Deus? Será que a sua fé é só aquela fé de crer? Eu creio. Mas muitas vezes o que você tem orado não é somente aquela fé de crer. Ela precisa daquela fé a mais, como os discípulos precisaram, da oração, do jejum constante. Amém? Pense nisso e você pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus e tudo será feito conforme a sua fé. Amém? Vamos orar, queridos. Eu quero poder orar, agradecer a Deus pela sua presença e, claro, pedir a você que se inscreva, curta, comente e compartilhe. Tá bom? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa-nos, Pai, nesse dia. Guarda a nossa vida, a nossa saída e a nossa chegada, a nossa casa, Pai, os nossos filhos, nossa família, Pai. E tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.